Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, né? Já viu aquele filme do Alfalfa? Meu cabelo tá mais ou menos desse jeito, de baixo pra baixo, eu tufo pra cima. Brincadeiras à parte, né? Eu vim trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, né? E que Deus possa abençoar a sua vida. Desejo toda a felicidade, todo sucesso, toda a alegria, né, do Senhor em sua vida, né? Que você possa ser uma pessoa próspera, abençoada e que tudo que você for fazer venha a dar certo, né? E que tudo seja feito, né, assim, para a honra e glória do Senhor, né? Que é o mais importante. Só abaixar um pouquinho o fundo aqui para vocês escutarem melhor. Então, eu vim trazer uma mensagem de Deus para o coração de vocês, que se encontra em Malaquias, capítulo 3, o versículo 3 em diante, né? Tá no título aí, né? Não vale a pena servir o Senhor nosso Deus, né? Parece meio polêmica, né? Mas eu vou explicar direitinho, né, sobre isso, né? As vossas palavras foram agressivas, versículo 13, né? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, não vale a pena servir a Deus, é inútil. Que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado o soberbo, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem o Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E é um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Sobre o título que eu coloquei aí, não vale a pena servir a Deus. Essa frase, esse título, né, essa palavra, ela não é minha, né? Porque para mim vale muito a pena servir ao Senhor, né? Sabemos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, né? E que grandes bênçãos tem no final para cada um, né? Para cada servo, né? Para cada pessoa que deposita sua confiança, né, no Senhor, nosso Deus, né? E o Senhor é maravilhoso, né? Grandes coisas o Senhor fez por nós, pois estamos alegres. Grandes coisas o Senhor vai fazer por mim e por você, para que a alegria, né, chegue ao seu coração e você se sinta, como se diz, completo, né? Feliz, alegre, né? E que a tua alma venha rejubilar, né? Ou jubilar, né? Salmodiar na presença do Senhor. Esse é o meu desejo, né? E que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Sobre essa frase, né, que o povo de Israel disse, né, e o Senhor até achou ela agressiva, né, desrespeitosa, que eles estavam dizendo que não valia a pena a servir o Senhor, né? Gerou meio que deu para ver, né, dentro dessa palavra que era ingratidão, né? O povo estava sendo muito ingrato para com o Senhor, né? Depois de tantas coisas que eles fizeram para os seus antepassados, né? Quantos livramentos Deus deu, né, para o povo lá no Egito, né, encaminhado à terra de Canaã, né? E quantas batalhas, né, o Senhor guardou e protegeu e livrou, né, o povo, né? Deu vitória, deu conquista, deu terra, e sempre quando eles tinham uma vitória, tinham uma conquista, o Senhor sempre chamava a atenção deles para fazer algo em memorial. Lembra quando Deus mandou as pragas lá no Egito, né? Teve aquela passagem lá, né, da morte dos primogênitos, né? E o sangue estava lá na porta, né? O sangue do cordeiro estava lá na porta, né? Que eles mataram, para que quando o espírito, né, morte passasse ali, não atingisse eles.
Então aí Deus fez com que eles celebrassem uma ceia, né, meio que para lembrar, né, do período amargo que eles passaram, né, e que naquele momento haveria, né, uma libertação, né, da parte de Deus para com eles, né. E Deus sempre fazia algo, né, para que de alguma forma eles viessem lembrar, né, tivesse assim memória e eles levassem isso, passassem de geração em geração, tanto que Ele manda escrever, né, os mandamentos, né, em vários lugares, né, nos umbrais da porta, em vários lugares, para eles lembrar o que Deus fez, né, para eles, né, e das maravilhas que Ele tem feito, né, quando eles atravessaram, né, o Rio Jordão, né, atravessaram o Mar Vermelho, né, eles lançaram as pedras ali, né, e 12 pedras, né, em testemunho para mostrar, né, para o povo, para os filhos, para os netos, né, do povo israelita, o que Deus havia feito para eles, né. Então era sempre algo para trazer em mente a memória deles, né, e que eles não deveriam nunca esquecer, né, de maneira alguma, né, os feitos de Deus na vida deles, né. Mas vemos que essa geração aqui, né, é, meio que deixou de lado, né, ou meio que fez um pouco caos daquilo que Deus, né, fez para ela, ou até mesmo esqueceu dos feitos, né. Olha para você ver, Deus guardou uma geração, né, para que haja uma geração, né, a primeira geração ela deve existir, né, ela deve subsistir, ela deve viver, ela deve sobreviver. Então, né, não tem como, né, por exemplo, se uma geração ela não vive e ela não sobrevive, não tem como existir outra geração, né. Então Deus preservou uma geração para que houvesse, né, uma outra geração que viesse a servir, né, ao Senhor, né. Ou seja, guardou uma para que quando a próxima geração vier, ela também sirva, né, e guarde os preceitos e os mandamentos do Senhor, né. E esse povo estava sendo muito ingrato. E levando para os dias de hoje, talvez muitas pessoas também colocam essa frase, né, na sua boca, né. Não vale a pena, né, servir o Senhor, né, não compensa, né. É inútil orar, é inútil estar na igreja, é inútil, né, você meio que buscar, né, a Deus, né. Só que eu gostaria de falar para vocês que vale muito a pena, né, servir o Senhor, né. Vale muito a pena, porque Deus, ele é grande, ele é maravilhoso, né? E ele tem feito, né, grandes feitos para nossas vidas, né? Então, a gente tem que acreditar, né, cada vez mais no Senhor, né? Deixa eu colocar o fundo aqui novamente, né? E a gente não deve esquecer, né, das grandezas, né, de Deus em nossas vidas, né? Quantas coisas, né, aconteceu na nossa vida, né? Quantas coisas aconteceu, né, é, no decorrer da nossa história, né, que talvez seria uma sentença de morte, né, seria algo que iria destruir a nossa vida, destruir os nossos sonhos e de alguma forma Deus nos livrou e nós estamos aqui hoje, né, realizado, né. Então há motivos para você louvar a Deus, há motivo para você agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E da mesma forma eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e por tudo que Ele irá fazer na minha vida. E agradeço também a Deus por todos os livramentos, né, que Ele tem feito na minha vida, né? E todas as bênçãos, todas as sortes de bênçãos que Deus tem derramado, né, sobre a minha vida, né? E que essa palavra, né, nunca esteja na sua boca, né? Que você nunca fale assim, não vale a pena orar, não vale a pena estar na casa do Senhor, não vale a pena, como se diz, fazer algo para Deus, né? É perca de tempo estar ali no templo, né? Nada acontece, né? E você ora, você busca e nada está acontecendo, né? E às vezes você fica meio desanimado, isso é normal, isso é natural do ser humano, né? Mas quero dizer para você, né? Não desista, continue orando, continue buscando, continue acreditando na palavra do Senhor, continue que Deus vai te prover, né, aquilo que você precisa, né? Em nome de Jesus. E sobre essa fala do israelita para Deus, né? Né? Essa frase, igual eu falei, ela não é minha, né? Para mim vale muito a pena servir o Senhor, né? E a maior recompensa que Deus vai nos dar não vai ser nessa terra, né? O meu galadão, né? Está guardado, né?
A minha vida, né, como fala, né, dentro da palavra em Colossenses, né, a minha vida está escondida em Deus, né? E isso é gratificante, isso é maravilhoso. Se ela está escondida, ela está bem guardada, ela está bem protegida nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Então, vamos orar? Não vou deixar prolongar muito para esse vídeo, mas que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Deus, peça a sua bênção, peça a sua proteção, o seu cuidado sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. Abençoe, Deus Todo-Poderoso, essa vida. E que a paz que excede todo entendimento da presença do Espírito Santo possa reinar em seu coração, em nome de Jesus. E que os planos e os projetos dela possam ser abençoados em nome de Jesus. E que cada momento, cada instante da vida dela, meu Pai, vale a pena, meu Pai, na Tua presença. Vale a pena, meu Pai, servir o Senhor. Não é inútil servir o Senhor, meu Pai. Vale muito a pena servir o Senhor. Então peço a sua bênção, a sua proteção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Curta, compartilhe, né, esse vídeo, né? Me ajude aí, né? Dá like. Tchauzinho. Jesus te ama. E eu também. Tchau.